Olá, pessoal. Nossa convidada de hoje é Ana Carina. Ela é formada em Educação Física, com bacharel e licenciatura, pós-graduada na área de apoio a portadores de doenças crônicas, degenerativas e idosos, pós-graduada em Educação da Pobreza e Desigualdade Social, além de ser pós-graduada em Esportes Aquáticos. A professora Carina, ela possui mais de 20 anos de formadas, com experiência em natação, hidroginástica, além de lecionar no curso de Educação Física na Faculdade da Unopar, Recife. Tudo bom, Carina? Olá, boa noite, tudo bem? Nesse momento, eu queria dar a oportunidade para a senhora falar um pouquinho da senhora, onde a senhora mora, falar um pouquinho aí da sua vida profissional. Certo, boa noite, pessoal. Eu sou Carina, popularmente chamada pelos alunos Carina Salles. Então, eu sou formada, né, em licenciatura e bacharelado. No meu tempo, eram os dois juntos, era educação física plena, que a gente chamava. E aí, eu já ingressei no mundo aquático. Eu trabalhei 10 anos no Clube Náutico Capibaribe, com natação e hidroginástica. E o meu foco sempre foi esse. Um pouquinho que mudou o foco foi, eu fui para a recreação e para a educação física escolar. E até hoje eu continuo com a natação e com a hidroginástica, voltado para o público neonatal, praticamente, que a gente chama bebê, até o público idoso. Certo. Fala para a gente de onde a senhora é, Karina, para o pessoal que está por dentro aí, do local onde a senhora mora. Sim, eu moro em Olinda, sempre morei em Olinda, né, capital, em Pernambuco, e essa cidade maravilhosa. Trabalho também em Olinda, e agora também trabalho no Recife, cidade vizinha. Certo. Quero agradecer, né, a senhora pela oportunidade de estar aqui conosco, de querer participar aqui da nossa entrevista para a mostra do Realize, né? E vamos começar, né, nossa entrevista, e a senhora pode sentir à vontade para estar respondendo as perguntas, e fique à vontade também para falar a hora que a senhora tiver necessidade, tá certo? Tá ok, vamos embora. Então, professora Karina, a senhora estava falando aí que antigamente não tinha, né, tipo, era tudo junto. A pessoa podia, na hora que fazia educação física, era plena, já podia fazer tudo junto. Como é que funciona hoje essa área? A pessoa faz separado, tem que fazer um pouco, um ano outro, como é que funciona? Certo, veja só. Quando eu fiz, né, há uns 20, quase 30 anos atrás, porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17, e concluí, eu tinha 21 anos. Então, a gente fazia além do vestibular, a gente fazia um teste físico, como se fosse um TAF, para entrar no curso de educação física. Então, se você fosse reprovado nesse TAF, que tinha natação, atletismo, tinha ginástica, como se fosse uma ginástica olímpica, que a gente andava numa barra. Se a gente reprovasse, a gente não entrava. Podia ter passado no vestibular com notas boas, mas aí não entrava. Então, quando você conseguia entrar no curso, era assim, era pleno. Então, era 4 anos e meio. Hoje em dia, só são 4 anos. E aí você opta. Eu quero primeiro bacharel. Não, eu quero primeiro licenciatura. E para você complementar com o outro curso, você cursa mais 1 ano. Então, no total, ficam 5 anos. Para qualquer universidade, tanto pública, federal ou particular. Então, a pessoa pode optar fazer primeiro um, fazer primeiro outro, não tem ordem, né? Isso, não tem ordem. Você que escolhe. Você vê aonde você se encaixa melhor. E assim, quando você se forma, vamos supor, me formei em licenciatura, eu já sou um profissional habilitado para exercer minha profissão. Então, Mesmo eu querendo fazer mais um ano a mais de bacharel, eu vou ser estudante e profissional ao mesmo tempo. entendi. Como é que foi para a senhora ingressar nesse nível superior? Ele se deu logo após concluir o ensino médio ou a senhora teve um intervalo aí de tempo?
Pois é, eu fiz os meus estudos todos em escola pública, e aí, antigamente, acho que até hoje em dia, o vestibular era muito acirrado, a gente tinha 3 opções, né? A principal, que para mim sempre foi a educação física, e a gente colocava mais 2, tipo assim, não atingi a pontuação para a educação física, eu vou entrar em outro. Aí eu coloquei fisioterapia e ciências biológicas, se eu não me engano. Então, a gente tinha essas 3 etapas, essas 3 oportunidades. Mas, graças a Deus, eu me formei no magistério. Eu gosto muito de trabalhar com crianças. E já entrei logo, rapidinho, na educação física. Eu me formei com 16, 17, eu já estava na faculdade. Foi difícil e foi fácil, porque eu ainda era quase um adolescente. E aí vi todo aquele mundo universitário, aquela linguagem acadêmica, e foi um pouquinho chocante, mas deu tudo certo. Eu fiz pela Universidade de Pernambuco. Há quanto tempo a senhora já é formada na área da educação física? Eu concluí o curso de Educação Física em 1996. Talvez você não tenha sido nem nascida. Faltava um ano para eu nascer. Então, assim, qual é a diferença assim, na atuação como professora de licenciatura e bacharel? Certo, veja só. Como o meu caso sempre foi plena, eu podia exercer em qualquer instituição, né? Empresa, escola, academia, indústria. Agora, hoje em dia, o bacharel, ele é mais voltado para o treinamento. A gente fala em que exatamente treinamento? Sendo um treinamento na escola, pode ser uma escolinha de natação, uma escolinha de vôlei, de futebol, contanto que tenha esse treinamento, seja um técnico. Certo. O bacharelado também pode exercer em academia, musculação, crossfit, zumba e várias outras modalidades de academia. Já a licenciatura, ela é mais voltada para a educação. Escola, uma instituição, uma ONG. Bacharelado também tem o viés para empresas como uma ginástica laboral, entende? Estou entendendo. Assim, Uhum. a senhora terminou a faculdade e a senhora falou que alguns cursos, a gente citou, né? Alguns cursos que a senhora é formada também, a não ser a educação física a que a senhora dá aula, né? Mas, Sim. assim, quais outros cursos complementares que a gente pode fazer, a pessoa que é formada na área de educação física, para complementar, tanto para bacharel quanto para licenciatura? Veja só, no meu caso, o meu curso superior foi em educação física. E a minha especialização, que é após o superior, foi na área de educação física, que foi para idosos, na área de educação, que foi desigualdade e pobreza, e na área do que eu gosto, que é o fitness aquático, que é atividades aquáticas. Todos esses 3 foi pós-graduação, é após o curso superior. Quem está cursando o curso superior, concomitantemente, pode fazer diversos cursos. Vamos supor aqui, pode fazer um curso de yoga, pode fazer um curso de pilates, de crossfit, esses body pump todos da vida que são oferecidos também tem a oportunidade de fazer. Cursos de musculação, cursos voltados apenas para trabalhar com idosos, cursos na área de natação, de hidroginástica, são vários, né? Inclusive, quem cursa Educação Física tem a atividade ACO, que ela é necessária fazer 200 horas de cursos diversos para completar o seu curso de Educação Física superior. Tem que se fazer ou é opcional? A pessoa pode optar ou não para fazer? Tem que fazer. Esse ACO é necessário fazer. Em qualquer instituição de curso superior de Educação Física, é necessário você fazer, além do seu curso normal de Educação Física, que dura 4 anos, cursos pequenos por fora, que vão complementar a sua graduação. Ah, tá. Então, tipo, esse daí é quanto a pessoa está fazendo na faculdade, né?
Então, os Exatamente. cursos complementares a gente pode fazer durante a faculdade, não precisa terminar a faculdade para fazer esses cursos complementares, não. Pode fazer até durante nele. Exatamente, Mara, é isso aí. São cursos de pequena duração, geralmente sexta, sábado e domingo, ou então de algumas horas, entende? E aí, geralmente, as faculdades pedem 200 horas. Ao longo de 4 anos, você tem que fazer 200 horas de cursos complementares. Aqui é para já dar essa carga horária, né, da faculdade. Exatamente, princesa. É isso aí, porque, veja, eu fazendo vários cursos em várias áreas, musculação, recreação, trabalhar com idosos, trabalhar com criança, eu vou despertando a área que eu vou querer atuar, aonde eu vou querer exercer. Então, esses cursos, além de agregar, né, assim, conhecimento, ele abre essa visão para o estudante. A gente pode, a pessoa que está cursando a área de educação física, pode escolher cursos complementares ou é a faculdade que indica os cursos? Não, vocês são livres, vocês podem escolher qualquer curso, contanto que seja na área do seu curso superior. Por exemplo, eu estou cursando Educação Física e quero fazer um curso complementar em, vamos supor, em maquiagem estética. Não tem muito a ver, não é isso? Então, tem Exatamente. que ser a área que você está fazendo seu curso. Ah, certo. E quando a senhora estava fazendo a faculdade, assim, a senhora chegou a fazer estágio? Como foi a experiência da senhora? Aham. Veja só, como eu tinha falado, eu vim de escola pública, eu tinha apenas 17 anos, e aí, na minha época, a gente podia começar a estagiar a partir do primeiro período. E foi o que eu fiz. Eu estava com muita sede, com muito interesse, com muita vontade, e aí eu comecei a estagiar. Na Secretaria de Educação de Pernambuco, sempre abria estágios para vários cursos. E aí eu me inscrevia e conseguia estágio. E a gente era remunerado por isso, pouca coisa mesmo, mas aí o ganho real era o conhecimento e a prática, porque na faculdade a gente tinha muita teoria, mas com o estágio a prática contou bastante. Mas a senhora, o estágio, esse estágio é oferecido pela escola ou você tem que correr atrás, pela faculdade? Não, esse que eu estou falando que é remunerado, a gente que corre atrás. A gente vai em alguma instituição, em algum órgão público, federal, particular, e aí corre atrás e faz esse link através dos, não sei se você conhece o CIEE, né? Que é o Centro de Integração de Estudantes e Estágio. E aí esse sim é remunerado. O que a faculdade indica é você fazer o estágio curricular, obrigatório. Na minha época, a faculdade, ela direcionava qual escola a gente tinha que fazer esse estágio obrigatório. Olha, você vai para tal escola, tal faixa etária, tal ano de ensino, vai passar um período de tanto tempo lá, supervisionado. Hoje em dia, a maioria das faculdades, a maioria não, todas as faculdades não escolhem para o aluno. O aluno que se encarrega de procurar um estágio perto da sua casa, ou longe, ou numa escola, ou numa academia, que seja bom para ele. E aí agora é tudo com um aluno. Aí ele faz a ponte entre a faculdade e a escola, e o local onde vai fazer estágio? Exatamente. Tem muita burocracia, né? E aí são muitos papéis, e esse trâmite leva, assina, traz de volta para a faculdade, leva novamente para a instituição, assina, traz o CNPJ, e aí há todo esse elo, e aí sim acontece o estágio curricular obrigatório. Aí a senhora chegou a fazer os dois, então, né? A senhora fez tanto o obrigatório quanto o remunerado, né? Exatamente. Eu comecei logo com o remunerado, e aí, no final, no meu caso lá atrás, no final do meu curso é que começava o estágio obrigatório, que era esse, indicado pela faculdade, a turma específica, o tempo específico para passar lá, e era tudo pela faculdade. É o mesmo tempo de duração, professora? O estágio remunerado e o estágio obrigatório é o mesmo tempo de duração, 6 meses, um ano? Não, veja só,
O estágio obrigatório, ele dura um semestre, né? A gente começa agora em fevereiro, acaba em junho. Então, ele dura um semestre. Vamos supor que eu estou no 5º período, que é onde começam os estágios. Eu vou cursar o 5º período e vou cursar o primeiro estágio obrigatório. Quando eu estiver no 6º período, eu vou cursar o 2º estágio obrigatório. Então, agora, atualmente, nós temos 3 estágios obrigatórios, tanto em bacharelado quanto em licenciatura. Já o estágio remunerado, você pode começar e terminar na hora que bem entender. Agora, quando você se formar, você deixa de ser estagiário para se tornar um profissional. Certo. E a pessoa, então o estágio ele só funciona a partir do 5º período, né? Tanto para licenciatura quanto para bacharel. Exatamente. A maioria das faculdades, sim, só a partir do 5º período. Aí explica um pouquinho para a gente a diferença entre licenciatura e bacharel. A senhora falou um pouquinho lá atrás. Certo. Licenciatura, quando a gente fala em licenciatura, a gente pensa logo em escola, um ambiente escolar. Você se tornar um professor. Professor de quê? Um professor de educação física, certo? Então, o bacharelado não pode atuar em escola? Pode sim atuar em escola. Como? Com treinamento. Um treinamento de quê? De uma equipe de natação, uma equipe de vôlei, uma equipe de handebol, entende? Essa é a diferença entre bacharelado e licenciatura. Eu creio que bacharelado, o leque de oportunidades é mais vasto, é mais amplo, porque você pode ir para academia, escola, empresa, clube. Clube fazendo o quê? Trabalhando em colônia de férias, em eventos de turismo, inclusive. Essa é a maior diferença entre bacharelado e licenciatura. Agora, a licenciatura não tem essa amplitude, não, né? É mais dentro de escola mesmo, né? Exatamente, Mara, muito bem colocado. Licenciatura, ela é um pouquinho mais restrito e é mais voltado para a escola, para você se tornar um professor. Ah, entendi. E aí a pessoa que escolheu os dois pode trabalhar nas duas áreas, né? Isso, aí você está com a faca e o queijo na mão, porque Aí, você, diga. quando a pessoa escolhe estudar, tipo, fazer licenciatura, aí ela se forma, ela pode trabalhar em mais de uma escola ou ela tem que ter um contrato só? Não, uma ótima pergunta e colocação. Veja só, a gente geralmente brinca dizendo isso. E um professor nunca tem uma escola só. Ele tem de 2 a 3. Por quê? Porque a remuneração, o salário não é, em uma escola apenas, não é o suficiente. Então, você tem que ter 2 a 3 escolas, entende? Para ter uma carga horária suficiente e ter uma melhor renda. O máximo de carga horária em cada escola tipo, é pouco, né? Para cada escola. Tipo, é uma aula ou duas aulas em cada escola por semana, né? Atualmente, né, de alguns anos para cá, a BNCC, ela tem tirado a educação física de algumas, assim, de ser exigido por algumas, como eu diria, alguns anos de ensino. Por exemplo, nós temos 4 segmentos, né? Infantil, que é aquela criancinha bem pequenininha. Nós temos o Fundamental 1, que vai até o 5º ano. Temos o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º. E temos o ensino médio. Então, esse primeiro, que é infantil, a legislação não garante que seja um profissional de educação física. Pode ser a própria professora de sala de aula que faça uma recreação com as crianças, entende? Então, ficou menor o campo de trabalho do pessoal de licenciatura. E Era isso aí, que eu... essa Pode hora-aula, falar. falo. Não, pode continuar. Então, a questão da hora-aula ficou um pouquinho mais reduzida. A gente tem que trabalhar mais para fazer uma hora-aula agradável para poder se manter. Então, a gente tem o quê? 240 hora-aulas por mês. Entende? Mais ou menos. No máximo seria isso, 240. É isso que eu ia perguntar agora, tipo, quais são... A senhora estava falando nessa questão agora que diminuiu muito, né, a possibilidade, porque qualquer pessoa
digamos qualquer, né? Porque normalmente a pessoa estuda educação física para dar aula de educação física, né? Então, tipo, Exatamente. quais são as possibilidades hoje no campo de trabalho na área de educação física, tanto no público quanto no privado? Ainda continua muito vasta, porque eu acho que o curso de educação física, ele é um camaleão, ele se adapta em vários ambientes. Eu posso me tornar um empreendedor, um personal trainer, e aí tem a minha carta de clientela, trabalhar numa praia, trabalhar numa praça pública, não é? É trabalhar na casa dos meus clientes. Eu posso ser um profissional de carteira assinada, né? Segundo a CLT, e aí eu posso trabalhar numa escola, numa empresa, com laboral, com eventos, promovendo eventos. Como assim promovendo eventos? Ah, eu vou para uma escola, ofereço um projeto e eu digo, ó, as 4 festas anuais, deixe comigo que a minha equipe faz acontecer na sua empresa. Festa junina, festa de carnaval, festa de São João, essas festas populares. Então, a gente também pode trabalhar com evento. O leque de quem faz educação física é muito vasto. E a gente pode atender do bebê ao idoso. A gente é uma prevenção às doenças. E a gente também pode atuar depois que a pessoa adquire a doença, uma doença crônica. Então, a gente atua em várias áreas. Isso funciona também no setor privado, professora? Exatamente. Tanto no público, fazendo concursos, né? Entrando como seleções simplificadas, quanto no privado, com CLT, ou você sendo seu empresário, você assinando o seu MEI, e aí, público, privado, federal, tudo isso. Porque na licenciatura o funcionamento é só através de concurso, né? Para quem é licenciatura. Se for no público, é concurso público. Se for no privado, é contrato, é isso? Isso. Se a gente for licenciatura, se quiser se tornar um professor, a gente tem vários concursos para fazer. E aí os concursos pode ser municipal, vamos citar o exemplo aqui de Olinda, pode ser estadual, eu vou trabalhar no estado de Pernambuco, pode ser também, se eu fizer privado, então eu trabalho numa escola particular. Lá eu sou carteira assinada, CLT, entende? E também posso trabalhar numa escola privada, eu oferecendo o meu serviço, como se fosse terceirização. Eu mesma pago o meu INSS, faço um acordo com a escola, vou lá, dou as minhas aulas, mas não tenho um vínculo empregatício. E é mais vantajoso assim? Depende. Ele se torna, assim, vantajoso. Geralmente, a hora-aula, quando você é uma pessoa autônoma, é maior a hora-aula, mas aí você entra em desvantagem, porque não tem férias, não tem décimo, não tem... Você mesmo tem que pagar o seu INSS, se você adoecer, se você acontecer alguma coisa com você, entende? Você mesmo é o seu próprio patrão. Então, a senhora considera que o campo hoje para a educação física ainda se encontra muito aberto, né? Sim, Muito sim. vasto. Eu sempre aconselho, indico, estimulo a fazer, sim, o curso de educação física. É assim, quais os pontos positivos e negativos que a senhora vê assim, na área da educação física? Os pontos negativos, a gente já deu umas pinceladas, que é justamente sobre isso. Estão tirando a vez e a voz do professor, do profissional de educação física, colocando uma pessoa despreparada para atuar nessa área, como se não fosse nada. Ah, a educação física é brincar. Ah, a educação física é mandar correr. Ah, a educação física é apenas dar uma bola para a criança. Mas não é assim. E eles acham que, sendo assim, qualquer pessoa pode desempenhar esse papel. Então, esse é um dos pontos negativos. Outro ponto negativo também que eu vejo por esse lado é a nossa classe, que geralmente é desunida, e aí, vamos supor, eu ofereço o meu serviço de personal por R$ 1.000. Aí tem uma amiga minha
e oferece o serviço de personal por 500. Então, o público vai optar pelo mais barato, mas não sabe como a pessoa se formou, se tem curso, se está qualificado, quanto tempo tem de profissão, entende? E aí, isso também conta como um ponto negativo, essa desunião da nossa classe. Os pontos positivos são esse leque, né? Esse tanto de viés que a gente tem para trabalhar em vários lugares. Se quiser ser autônomo, se eu quiser ser um empreendedor, se eu quiser ser CLT, carteira assinada, um funcionário, e aí tem vasto, uma variedade, e vários outros cursos que a gente pode agregar ao de educação física e se tornar um doutor, um cientista, um pesquisador. É isso aí. Pelas pesquisas que eu faço, pelo estudo também, né, que é a minha área, né, a gente vê muito essa parte de pesquisas, né? Estuda muito sobre isso, essa questão de pesquisa. A gente pode se tornar um pesquisador porque é a área da ciência, né, um pouco ali, e a gente estuda muito sobre isso, né? Ótimo, perfeito. Você está uma área, promissora, e que não é tão vista. A maioria vai mais para o movimento do corpo, e não vai tanto para o intelecto, para pensar, para conhecer, para estudar, para fazer as pesquisas. Quais habilidades assim, a senhora considera imprescindíveis em um profissional de educação física? Veja só, como eu disse, para a gente ingressar, no meu tempo, tinha esse TAF, né? Esse critério de aprovação, para a gente fazer alguns testes, se não fosse apto, não passava. Então, eu penso assim, que isso aí realmente segregava muita gente, né? Uma pessoa com visual, uma pessoa deficiente física e uma pessoa com um pouco menos de intelecto realmente ficava aquém. Mas o que eu penso que seria imprescindível realmente é essa vontade, é essa mobilidade, esse querer fazer, querer se movimentar. Porque se o profissional de educação física não tiver isso, fica difícil, porque a gente pensa assim em educação física. Educação física cuida do corpo e mente, entende? Então, tem que ser uma pessoa que esteja ativa mesmo, né? Uma pessoa... Exatamente. Uma pessoa que gosta de jogar, de correr, de brincar, de estudar como você, de buscar o conhecimento, e aí que tenha essa interação, que tenha esse carisma por isso. Porque como é que eu vou falar, como é que eu vou passar que a coisa é boa se eu não faço, se eu não pratico? Profissionais assim, nessa área de educação física, bacharel e licenciatura. Diferença da forma de trabalhar. Um trabalha mais sentado, em pé, ou movimentando. Veja só, eu estou na faculdade como tutora, e aí eu estou com o 6º e 7º período. E eles estão estagiando, estágio curricular obrigatório. Então, eles dizem, professora, a gente sobe e desce a escada várias vezes da academia de musculação. E aí, com peso, com aquelas anilhas, com aquelas barras de ferro e tal, e organiza a máquina, bota menos, bota mais. E então, isso, ele fica em pé o dia todo, ele pega muito peso e ele anda muito na academia. Então, o profissional de bacharelado, realmente, ele vai suar, ele vai caminhar bastante. Não que o de licenciatura não vá. Por quê? Porque o de licenciatura ele vai dar aula de educação física, né? Provavelmente numa quadra. Antigamente as quadras pouquíssimas eram cobertas. Hoje em dia a maioria já está coberta. Então a gente também se expõe muito. É voz e é perna. Vai, vem, pega a bola, traz bola, organiza o circuito, junta as crianças, faz fila. Então, não tem isso de sentar, não. A não ser que vá feito Mara, se sente e vai estudar, pesquisar e ser cientista. Aí senta. Aí só na hora que está estudando também, né? Também. A cabeça está ali o tempo todo pensando. E isso é um cansaço, né? Querendo ou não, cansa um pouco. Não está sendo assim, né? De mobilidade, mas o cansaço está, inclusive o físico. Exatamente.
E condutas, assim, como costumam ser tomadas para evitar risco no ambiente de trabalho? Isso é muito importante também. Por exemplo, eu da minha área, natação e hidroginástica. A piscina é um lugar muito convidativo, tanto para criança quanto para adulto, né? E então a gente tem todos esses cuidados, como a piscina escorrega pela borda, se corta no azulejo, se afoga se for muito afoito, se afoga se um amiguinho fizer uma brincadeira, né, de machucar, de empurrar, de cair de mau jeito. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem. Outra coisa, também falando da minha área, a natação, a gente tem muito cloro e a piscina tem que ser muito bem limpa, porque a gente pega realmente micose, a gente passa muito tempo molhado, a gente fica gripado, fica resfriado, e também tem a insalubridade, né? Porque leva muito sol, tem câncer de pele, precisa usar protetor solar, e tem vários fatores que a gente tem que se atentar. A senhora atua nas duas áreas, né, professora? Sim, sim. Eu atuo, né? Tanto em escola, faculdade e academia. A senhora falou, né, um pouco no começo, que a senhora é educadora plena, né, de educação física. Sim. Então, Tive a que sorte conselho... de fazer tudo de uma vez. Não É tive. muito bom, é muito bom, é muito bom, e é muito gostoso a gente falar sobre essa área, né, porque tem muito assunto. E a Tem muito senhora, assunto. como a senhora já é há muito tempo nessa área, então a senhora tem muito conhecimento, né? A senhora já trabalha com idosos, trabalha com criança, trabalha com jovens, com pessoas que estão iniciando. Que É um conselho, então, pouco. a senhora daria para os jovens, né, que estão começando agora nessa área de educação física, para alguns que estão somente pensando em ingressar nessa área de educação física, que pensam que é só bola, que pensam que é só isso, né? É, Que conselho a senhora daria para eles para incentivar, né? Ou para dar um conselho mesmo para certo. Eu mandaria todos conversar com você, porque você é uma menina muito, muito focada, né? Disciplinada e já sabe o que quer. E é justamente isso, Mara. Tem muita gente que entra na educação física achando que é uma oba-oba. Ah, porque eu gosto de jogar vôlei, eu vou para a educação física. Ah, porque eu treino muito, eu sou malhada, eu treinei minha vida toda, eu vou para a educação física. Entende? E acha que é só isso. E não é só isso. É como você estava dizendo, tem que sentar, tem que pensar, tem que estudar. Por que eu vou mandar aquele aluno fazer aquele determinado movimento? Por quê? Eu fazendo isso aqui, repite várias vezes, as vezes. não é? Várias vezes vai fazer o tônus muscular crescer. O que vai fazer o meu aluno realmente perder peso? O que vai fazer aquela criança aprender os 4 estilos, aprender as técnicas? Então, se a gente não estudar, não pensar, não focar, não vai dar certo, não. Esse oba-oba vai perder a graça, e é como eu disse a você, um profissional cobra R$ 1.000, o outro vai cobrar 500. Por quê? Porque ele não sabe, porque ele não estudou, porque ele, entende? Não tem muito o que oferecer. Então, a educação física é um curso massa, um curso prazeroso, um curso que a gente brinca muito, né? Que a gente mexe com o corpo, faz recreação, faz lazer, mas que estuda bastante. Necessário estudar, porque senão a gente termina machucando o aluno, machucando o cliente, um ato irresponsável. A gente sai do ensino médio achando que já estudou tudo, né? Aí Né? quando chega na educação física, a gente acaba vendo muitas coisas que a gente estudou lá atrás, biologia, corpo humano, tudo novamente. Então, aí é voltar de novo ao passado com coisas mais evoluídas um pouco, né? Exatamente, exatamente. É mais ou menos por aí. É muito bom, professora. Queria, né, agradecer a senhora por participar aqui dessa entrevista comigo.
né? A gente está chegando ao final da entrevista, foi muito bom, né? É uma área que eu amo falar, é uma área que eu gosto, eu sempre fui apaixonada por educação física desde nova, Que né? legal. Eu pensei em fazer essa entrevista com a senhora porque eu vi que a senhora também é apaixonada por essa área, né? Então, eu Né? queria agradecer a senhora por aceitar esse convite, por estar aqui conosco, e dar mais essa oportunidade para a senhora, né, falar, para agradecer, para falar um pouquinho e para a gente finalizar. Tá, joia. Eu que agradeço, né, pelo convite. Realmente, eu continuo, eu estou agora com 49 anos, mas eu continuo encantada com a educação física. Comecei com 17, estou com 39 ou 49, e continuo encantada. E cada dia eu aprendo mais. Não parei no tempo. Porque é justamente isso, Mara. A gente não parar, não estacionar, não se acomodar no tempo, porque tudo evolui, tudo vai, né? Estamos no século XXI, a internet está tudo aí evoluindo, então a gente precisa acompanhar. E a educação física é isso, cuida do corpo e mente. Então, se a gente está com a mente massa, e aí todo o resto, todo o corpo flui. Obrigada a você pela oportunidade, né? Por eu ter aqui me expressado. Espero que incentivar vários alunos, vários jovens que façam a educação física e não deixe morrer esse curso tão lindo, tão maravilhoso. A gente que agradece. Estamos chegando mais no final, pessoal. Espero que vocês gostem, espero que vocês realmente se atentem, né, para aquilo que foi dito aqui, né, vocês se esforcem o máximo para fazer. Nada é fácil, mas com persistência, com dedicação, com estudo, a gente vai longe. Não desista daquilo que vocês têm vontade de fazer, não desista daquilo que vocês querem fazer e persistam. Vá em frente, e é isso aí. Ficamos por aqui com essa entrevista e que até a próxima. Até a próxima. Lindas suas palavras. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, galera.